Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você faz um chanfro em uma peça. Ou seja, na verdade é uma maneira de se fazer chanfro em uma peça, tá? Essa primeira maneira, ou esse primeiro modo de fazer esse processo, é mais simples, já que ele já utiliza um recurso que já tem aqui no programa. Nesse caso o programa em questão é o Aspire. E a gente ainda consegue ter um certo controle sobre a peça. Em outros vídeos eu farei outras alternativas também para fazer esse chanfro, tá ok? A princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral. Programação, construção, quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá. E caso você não esteja vendo no canal do YouTube também, que é o canal CNC em Ação, já que eu também costumo postar no canal Feito de Madeira, e puder dar uma força lá também, eu agradeço. Agora, caso já esteja no canal, se puder se inscrever também, eu agradeço. Então vamos lá. Essa primeira alternativa aqui que a gente vai utilizar vai ser um recurso que já está presente no modelar, e para que se chegue ao resultado depois na execução lá na máquina, se utiliza o processo de usinagem 3D, ok? Então vamos iniciar aqui o processo novamente. Então a princípio a gente começa desenhando a nossa peça. E observe que aqui eu desenhei, por exemplo, aqui é um quadrado de 20 por 20, no caso 200 por 200, né? Estou mencionando 20 centímetros por 20 centímetros, ou poderia ser 200 milímetros por 200 milímetros, porém com um canto redondo, tá? Eu acho que isso é o básico, todo mundo já sabe desenhar aqui um quadrado com um cantinho redondo. É simplesmente entrar no quadrado aqui, desenhar retângulo, né? Mas aí a gente vai entrar com medidas exatas aqui do quadrado aqui, colocando 200 por 200 vai ficar um quadrado. E quando você quiser que seja redondo o canto, você seleciona aqui, ó. Pode ser redondo externo, e daí vai fazer esse arredondado assim, ou pode ser até mesmo redondo interno. Para alguma aplicação poderia ser assim. Aí você coloca o raio aqui. O raio, ou seja, o raio é a metade do círculo que ele formaria aqui no cantinho. Por exemplo, quando está com raio 20, significa que se eu desenhasse aqui um círculo de 40 milímetros, quer ver? Vou colocar aqui. 40. Seria o exato aqui, ó, para ele encaixar no cantinho. Tá vendo? Então ele pega o raio. O raio é metade do tamanho do círculo que você quer fazer como referência aqui. Tá? Então aqui a gente tem esse quadrado com cantos redondos e ele tem um raiozinho 20. Agora vamos partir para o chanfro. Nessa primeira opção a gente vai utilizar o que seria o recurso modelar. Ele vai fazer isso de forma automática. Existem algumas possibilidades que a gente vai controlar ali o tamanho desse chanfro, profundidade, altura e coisas do tipo. Então, a aba modelar no programa Aspire, ele está aqui no cantinho. Aqui tem o layout aqui do coisa, mas o mouse está aqui, tá vendo? O mouse, logo aqui embaixo, pode ter escrito modelar. Modelar, vamos vir aqui na primeira opção, criar forma a partir de vetores. Vai abrir essas opções aqui. Deixa eu só ver ali. Tá. E para fazer a utilização, para fazer o chanfro utilizando uma dessas ferramentas, seleciono o vetor aqui, ó, e a opção é essa do meio aqui, ó, que forma parecendo essa piramidezinha aqui, ó, tá? Isso aqui é para formar um perfil angular, isso aqui é o perfil plano, e isso aqui é o perfil curvo, que seria o arredondado. Nesse caso aqui do chanfro reto, vamos fazer ele com base nisso daqui, ó, perfil angular. Aqui a altura da base é se tipo você já quiser modelar a peça e tipo assim, vamos supor, vai ter a parte do chanfro, mas vai ter um degrauzinho que seja tipo uma parte reta mesmo, reta.
Aí você pode dar ou a altura da base aqui, tipo assim, 5 milímetros. Daí ele já vai subir 5 milímetros do tamanho da forma e depois, a partir disso, faz o chanfro. Ou, opcionalmente, depois você pode utilizar o perfil plano aqui, ó, só para elevar a forma também. Vai funcionar das duas maneiras. Mas nessa primeira situação, vamos focar só no chanfro mesmo. Agora aqui, logo abaixo, tem as opções aqui, ó, que é esse altura final. Tá vendo que aqui em cima tem ângulo, né? Ângulo. Vamos mudar aqui, vamos deixar um ângulo de 41 graus. Aqui você pode tanto movimentar pela barrinha, quanto digitar um número, que vai ser o que a gente vai ter que utilizar, porque também vai entrar uma outra situação que eu já vou mencionar logo mais. Vamos deixar exatos 40 aqui. E vamos dar uma olhada aqui na vista 3D. Quando eu deixo aqui, ó, sem limite, selecionar o vetor. Se eu deixar sem limite, ele vai obedecer apenas o ângulo que eu estou colocando. É um ângulo de 40. Tá vendo? Olha o que ele criaria. Dessa maneira. Então, não tem limite para a altura aqui. Eu simplesmente tenho o desenho, eu tenho o meu vetor, só que aqui. Deixa eu só ajeitar aqui a posição para ficar melhor para visualizar. Só que ele só obedeceu para fazer esse perfil angular apenas o ângulo de 40. Então, ele vai juntar lá em cima, formando aqui ângulos de 40. Essa segunda opção aqui, ó, limitar a altura, se você selecionar isso daqui, você insere um valor e ele vai seguir ainda o ângulo, aqui ainda é um ângulo de 40. Só que se vocês observarem aqui, ó, a mesma coisa que eu tivesse fatiado, tá vendo? Pode ver que não vai mudar muita coisa aqui, ó. Eu tenho aquele sem limite. Quando eu coloco limitar, é a mesma coisa que eu fatiasse aqui, ó. Eu só fatiei um pedaço, então eu sei que da base, da onde começa o ângulo até em cima, o máximo é 15, mas ainda é um ângulo de 40 que eu tenho nesse cantinho aqui. Ok? Então seria esse recurso aqui. Isso é a maneira de você limitar a altura desse chanfro. Então poderia ser qualquer altura, obviamente, você tem que respeitar aí os limites do equipamento, se vai ser chanfro, se vai ser usinado, por exemplo, não adianta você fazer um processo que tenha uma capacidade maior do que a capacidade da sua fresa trabalhar, tá? Então seria aqui o limitar a altura e por fim é para escalar até a altura exata. Quando você escala até a altura exata, aí acontece o seguinte, ele vai pegar toda a dimensão aqui, todas as dimensões do desenho e vai fazer com que lá no centro do desenho ele vai obedecer esse limite aqui, ó, que a gente está colocando dessa maneira, é o escalar, tá vendo? Então, ele vai escalar até aqui, só que daí já não tem tanto aquela referência do ângulo, ele está utilizando mais a referência do desenho todo para tentar chegar nisso, tá ok? Então veja as diferenças, então acho que ficou fácil de entender. Sem limite, ele considera só as dimensões do desenho, sem limite, vamos aplicar. Tá? Então o controle, obviamente, com cálculos a gente conseguiria chegar aqui na altura que se tem aqui. Por exemplo, se fosse de 45, um ângulo de 45, provavelmente aqui no centro teria 20 centímetros de altura. Aqui 40 é um pouco menos, vai ficar com um pouco menos que isso. Limitar a altura é fatiar obedecendo o ângulo. E escalar até a altura que a gente define aqui, ele vai fazer uma rampa, sendo que lá no centro vai ser o ponto mais alto e vai ter essa medida. Só que agora aqui vai entrar uma outra situação. Eu tenho meu vetor. Eu tenho aqui meu vetor. Mas eu quero que mais ou menos esse chanfro aqui, que seria o
esse limitar a altura aqui, tá vendo? Limitar a altura. Eu quero mais ou menos esse limitar a altura, só que eu quero que se eu contar da beirada até uma certa medida, eu quero que essa parte seja chanfro. E aí, como eu faço isso? Vamos supor que eu queira ter 5 centímetros aqui de área de chanfro. Então, para fazer isso, a gente precisa descobrir qual é esse ângulo. Daria para fazer isso através de cálculos matemáticos, só que aqui no programa também tem uma maneira simples e eu vou explicar para vocês como que você descobre o ângulo. Se você quisesse, por exemplo, eu quero que saia da lateral e esse chanfro ele avance até uma determinada medida, até 5 centímetros. Então vamos ver como que a gente vai fazer nesse programa, no programa aqui. Para fazer isso e para determinar esse chanfro, vai fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Olha isso daqui. Eu desenhei aqui um retângulozinho. E esse retângulo, ele tem as medidas de referência para o meu chanfro. Eu sei que eu quero que ele tenha 15 de altura e ele tenha 50 de comprimento. Então, o meu chanfro, se eu olhasse ele de perfil, tracei aqui agora uma diagonal aqui no meio do retângulo, ele teria essa dimensão aqui, ó, tá? Considera olhar só isso daqui agora, esse ângulo e isso daqui. Então é isso que eu preciso. E para descobrir qual é esse ângulo para a gente aplicar lá no recurso modelar, você vai vir simplesmente aqui como se fosse desenhar aqui criar polilinha ou criar uma reta. Clica bem no cantinho do retângulo. Vai puxar a linha e vai colocar lá no outro cantinho. Tá vendo ali que ele tá dando ângulo? Esse Azinho que tá ali, ó. Pode ver que aqui até não tá dando certo, porque tá... Quando a gente dá um zoom, perceba que a reta que eu coloquei não tava lá. Mas vamos puxar bem aqui, ó. Tá vendo o ângulo que ele tá dando, ó? A17. Então, o ângulo para que numa altura de 15 milímetros eu tenha 50 de comprimento, tem que ser um ângulo de 17 graus. Tá vendo? Agora vamos aplicar na prática isso lá. Então agora eu vou selecionar aqui o vetor. Selecionar o vetor. Vou voltar aqui para a aba modelar. Novamente aqui criar forma. Perfil angular. Só que agora aqui a gente vai inserir aquele ângulo exato. O ângulo de 17 graus. Vamos limitar a altura até 15, que é a altura que eu quero que a peça tenha. Vamos deixar aqui na vista 3D e vamos aplicar. E aqui eu teria a minha peça, tá? A minha peça que ela tem aqui esse chanfro, ó. Esse chanfro é exatamente aqui obedecendo aqueles 5 centímetros que eu queria, ok? Óbvio que aqui não é perfeito, talvez tenha uma imperfeiçãozinha que exija fazer uma correção manual aqui nos cantinhos, já que a gente está falando aqui de cantinhos redondos. Vamos só simular aqui se fosse quadrado. Tá? O quadrado ele conseguiria fazer de maneira perfeita. O redondo exigiria ali um acabamentinho manual, mas seria coisa mínima. Vou voltar aqui, vou selecionar a ferramenta quadrado aqui, vou deixar reto, vou aplicar, agora ele tem cantinhos retos, vou voltar para a ferramenta modelar, criar forma, sem limite, tal, ângulo de 17 também, e vamos aplicar. Tá, aqui ele aplicou um por cima do outro, mas aí fica para também dar para a referência que eu mencionei. Eu vou apagar um e daí vai ver que fica certinho. Mas aqui nesse cantinho, ó, pode ver que existe uma pequena diferença. Esse que está por baixo aqui, ó, foi aquele que nós criou anteriormente, criou agora, na verdade. E essa diferencinha aqui que eu estou falando, se for cantinho redondo, depois vai ter que fazer um acabamentinho aqui. Mas vamos voltar aqui. Deixa eu só apagar para ficar perfeito. Então vou apagar esse primeiro aqui. Tá vendo? Porque se fosse um quadrado aqui,
O programa ele consegue fazer perfeito o cantinho, consegue fazer perfeito. Se for com o canto redondo, vai ter que ter depois a necessidadezinha ali de um acabamentinho manual. E por fim, criou a peça, vamos supor, é isso exatamente que eu quero. Aí eu vou vir aqui em criar os percursos, sendo que esse tipo de processo ele vai ter que ser feito por usinagem 3D. Lembrando sempre que, dependendo da profundidade, e isso é aconselhado em quase todas as situações, faça também aqui o desbaste 3D. Deixa eu entrar aqui na simulação, já tinha algo, mas vamos reiniciar a simulação. Apagar esses dois. Então, desbaste 3D, ele tem, digamos assim, como objetivo remover um excesso de material, para que, quando você for utilizar a fresa de acabamento, que sempre vai ser uma fresa mais fina, uma fresa, consequentemente, também uma fresa mais cara, ela só remove uma casquinha de material para fazer ali a finalização. Então vamos simular aqui que eu estivesse utilizando uma fresa reta de 6 milímetros. Vou fazer aqui um desbaste. Vou utilizar o recurso de desbaste. Aqui pode utilizar entre varrimento ao longo de X, ao longo de Y, e cada um calcula. E vou executar. Vendo? Como aqui é uma forma reta, até já chega num resultado bem aceitável. Mas aqui a gente tem a situação que eu utilizei uma fresa bem grossa, para não ter preocupação com quebra nem nada, para remover uma quantidade de material. Aí depois eu venho aqui no criar o percurso de acabamento e entro com a fresinha mais fina que eu tenho. Mesma coisa. Aqui agora eu vou simular como se fosse com uma fresa ball nose de 3 milímetros. Se fosse uma peça que exigisse um super acabamento, poderia ser uma fresa cônica que tem a ponta ali de 0.2, 0.1, mas óbvio que processos desses aí vão demorar muito mais. Tá? E vou calcular. Tá vendo? Agora ele calculou, olha o tanto de linha de percurso que tem. Deixa eu só tirar. Mas aqui, tá vendo? Esses riscos que tem aqui e tal e tudo mais é porque a gente utilizou uma fresa bem mais grossa para fazer o desbaste e agora a gente vai vir com a fresa de acabamento. Tá vendo? Aí ela dá aquele acabamento perfeito. Precisa de mais perfeição no acabamento, diminui mais o passe da fresa aqui, o passe lateral. Aqui já está com um passe praticamente mínimo, 0.48. A peça já vai beirar a perfeição. Mas é porque eu estou dizendo, às vezes na sua se tivesse 1 milímetro, daí tipo você tem que ir reduzindo, aumenta o tempo de trabalho, mas aumenta a qualidade do resultado final. Ok, deixa eu só. Não. Vamos fechar aqui. E por fim, a gente teria aqui, o nosso chanfro feito. Agora eu vou só separar do material. Então aqui, por exemplo, aqui seria um material de 20 milímetros, foi trabalhado 15 e tal. Agora eu só vou separar ele do material. Vou vir aqui, vou colocar a profundidade de 20. Calcular. E agora aqui vai sobrar só o resultado. Tá vendo? Então aqui eu teria o chanfro aqui nos cantinhos. Nesse caso agora aqui já é a peça reta. Peça reta que ela consegue dar esse acabamento perfeito no canto. Se fosse uma peça com canto redondo, daí o programa ele simula com aquela diferencinha só nos cantinhos aqui. Então, eu executaria a peça se fosse redonda, mesmo depois eu viria com a lixinha e acompanharia já o ângulozinho que tem aqui e daria um acabamento no cantinho. Mas teria a peça feita, tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. E novamente, caso não esteja vendo no canal CNC em ação e puder dar uma força lá, eu também agradeço.
Falou!